Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast InCor Talks, podcast oficial do InCor. Eu sou Guilherme Bride, eu sou médico pneumologista aqui do hospital e hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios e uma honra também o Dr. Glauco Cabral Marinho Plains, ele que é médico pneumologista aqui do hospital e também expert especialista e sabe tudo de terapia intensiva e ventilação mecânica, né? Até porque ele é médico da UTI respiratória e colega da pós-graduação. E hoje o Glauco ele tem a missão de contar para nós aí sobre um feito grande que ele fez aqui na disciplina recentemente, que foi uma publicação de um artigo que ele é o primeiro autor, sobre o impacto do uso do fentanil no esforço respiratório em pacientes em ventilação mecânica, né? Então, esse estudo foi publicado recentemente, num dos jornais mais importantes aí da terapia intensiva, que é o Blue Journal, né, da Sociedade Americana, e o Glauco vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Glauco, obrigado pela sua participação, tá bom? Para a gente começar assim a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria, a princípio, que você explicasse para nós como que vocês fizeram esse trabalho, como é que foi, da onde nasceu essa ideia, né, e como é que vocês se organizaram aí para fazer esse estudo tão importante aí para a disciplina e também para a prática clínica. Perfeito. Na verdade, esse estudo ele surgiu de uma observação clínica, assim como a maioria dos nossos estudos, nós que somos médicos e pesquisadores clínicos, né, a maioria dos nossos estudos surgem de observações clínicas no cuidado ao doente. E aí, algumas pessoas do nosso grupo, especialmente o professor Marcelo Amato, o professor Eduardo Leite, né, tinham uma observação clínica de que, frequentemente, pacientes, depois de receber bloqueio neuromuscular, eles ganham volume pulmonar, né? Isso era visto porque a gente usa bastante. Tinha uma diferença aí, né, logo depois. Exato, que é um efeito contraintuitivo, que você imagina quando o paciente vai passar por uma cirurgia, por exemplo, no centro cirúrgico, quando ele é sedado e frequentemente curarizado, o que se espera é que ele colapse a parte dorsal dos pulmões e perca volume pulmonar. Mas como a gente utiliza bastante a tomografia por impedância elétrica na UTI, a gente viu o contrário frequentemente, não é? Então, alguns pacientes, depois de receberem bloqueador neuromuscular, na verdade, eles ganhavam volume pulmonar no fim da expiração, que é algo contraintuitivo com todo o conhecimento acumulado aí, principalmente da anestesia. Sim. Então, a partir dessa observação, surgiu uma hipótese: por que esses pacientes estão ganhando volume pulmonar depois de receberem o curare, não é? E aí, a principal explicação, a hipótese é de que isso seria por conta de ativação da musculatura expiratória. Porque a musculatura expiratória, quando tem contração, principalmente dos músculos da parede abdominal, eles geram pressão pleural positiva na expiração e podem favorecer o colapso pulmonar. Na verdade, até existem alguns relatos de casos da década de 80, mesmo de áreas da anestesia, mostrando que pacientes... Até mais antigos, assim. Até bem antigos. Descrições, assim, né? Exato, de relatos de caso mesmo. Poucos estudos sistemáticos, mas vários relatos de caso, mostrando que pacientes com desconforto depois de bloqueio neuromuscular melhoravam a oxigenação. A gente sabe já que tem alguns ensaios clínicos mostrando o efeito benéfico do bloqueio neuromuscular, né? A gente tem o Acurasis, né? Do Dr. Papazian, que mostrou melhora de sobrevida com bloqueio neuromuscular. Aí, depois, em 2018, veio o Rose mostrando que, na verdade, não teve benefício nesse segundo estudo. Então, é algo que ainda... Era incerto, assim, né? Tinha uma área de incerteza ali também para a gente entender melhor. Isso, assim, o efeito clínico do bloqueio neuromuscular, na média, é algo que ainda, digamos, é um equipoase, né? Não se sabe exatamente qual é o efeito global, se é benéfico ou maléfico do bloqueio neuromuscular, porque ele também tem alguns efeitos colaterais adversos, né? Com certeza. Mas, na verdade, estudos antigos da década de 80 já mostravam essa hipótese de que um dos possíveis benefícios do bloqueio neuromuscular para levar a ganho de oxigenação é o relaxamento da musculatura abdominal, e aí você consegue recrutar, digamos assim, a parte dorsal dos pulmões simplesmente porque não tem mais a contração
da musculatura abdominal. E pensando nisso que vocês fizeram esse racional para o estudo de vocês aqui da UTI. Exato. E aí, coletando dados, né, que já foram utilizados em outros estudos, então, um estudo observacional, digamos, uma análise secundária de dados coletados para outros estudos. Não incluiu só o nosso centro aqui no INCOR. Não incluiu o nosso centro, porque um outro grupo na Itália, do professor Giacomo Bellani, também tinha a mesma hipótese. Sim. E aí, por acaso, em um congresso aqui no Brasil, numa conversa com ele, nós descobrimos que os dois grupos estavam desenvolvendo a mesma hipótese. E aí resolvemos juntar os esforços e conseguimos aí, então, juntar os dados dos dois grupos numa colaboração e mostramos que nesses pacientes que tinham dados coletados por outros estudos, então análise secundária, observacional, depois de receber bloqueio neuromuscular, uma parte importante deles ganhava volume depois do curare, né? Então, é um estudo fisiológico, observacional, ele não tem desfechos clínicos, né? A gente não mostrou sobrevida, dias de ventilação mecânica, mas é um estudo fisiológico que pode ajudar a desenvolver outros estudos clínicos no futuro. Meio que o início, né, para outros estudos aí, para a gente poder ir pensando nessa parte. Exatamente. Bacana. Glauco, e vocês descrevem também no estudo, de forma bastante interessante, né, como um efeito anti-PIP, que talvez a musculatura, né, atuasse aí como um efeito anti-PIP. Então, explica para nós como que é esse efeito e como que vocês chegaram aí a essa conclusão depois de ter feito aí o estudo. Então, esse efeito anti-PIP, né, é um termo que ajuda a entender melhor qual seria o impacto negativo do paciente recrutar a musculatura abdominal. Então, só voltando um pouco, por que a gente utiliza uma PIP adequada, né? A gente evita falar assim PIP alta ou baixa. A PIP deve ser adequada para aquele paciente, né? A PIP individualizada para aquele paciente, que vai manter as áreas dorsais abertas, mas não vai causar uma hiperdistensão das regiões ventrais dos pulmões, né? Para ter melhor mecânica. Então, a PIP adequada ele tem vários benefícios já conhecidos. Então, facilita a ventilação protetora, porque deixa o sistema respiratório com a melhor mecânica possível, melhor complacência, né? Então, você consegue diminuir a driving pressure e fazer uma melhor proteção pulmonar. E também melhora a troca gasosa, né? A PIP tem um efeito benéfico em oxigenação, quando é uma PIP adequada. Se o paciente está fazendo uso de musculatura abdominal durante a expiração, aquela PIP que você está ajustando no ventilador, de fato, pode não ser a PIP real que está atingindo o alvéolo nas regiões dorsais, vulneráveis ao recrutamento da musculatura abdominal. Digamos, o paciente recruta a musculatura expiratória da parede abdominal, aumenta a pressão pleural, isso vai fazer um colapso das regiões dorsais dos pulmões, a não ser que você aumente a PIP para lidar com esse efeito deletério. Sim. Mas isso é algo que... Como se fosse uma compensação, né? Uma compensação pela musculatura abdominal. Mas você vê que isso é pouco discutido no dia a dia da UTI e existem poucos estudos, de fato, clínicos abordando esse assunto, né? A gente sempre focou muito na inspiração, mas a parte do esforço expiratório é algo que tem surgido mais recentemente. Há menos de 5 anos. Assim. Bacana. Saímos na pioneira, então, né? Muito bom. E isso você acha que assim, depois do Covid para cá, a gente tem visto mais pacientes também com SARA, né? Não é que SARA antes a gente não tinha, mas era menos frequente, na pandemia isso aumentou bastante, e ainda assim a gente continua também vendo alguns casos de síndrome de desconforto respiratório agudo. Você acha que isso é relativamente frequente, esse efeito anti-PIP aí na SARA, ou isso não é uma coisa mais selecionada, a gente vê isso com menos frequência? Qual que é a sua opinião sobre isso? É uma boa pergunta. Olha, no nosso estudo, nós vimos que a prevalência de ganho do volume depois do bloqueio, não é? Que são aqueles pacientes que estavam recrutando a musculatura expiratória, a prevalência desse fenômeno foi de 50% da amostra incluída, né? Então, metade dos pacientes ganhavam mais de 10% do volume corrente em volume expiratório final. Então, só para ficar mais claro, a gente mediu o volume dos pulmões no fim da expiração. Quando esse ganho era mais de 10% do volume corrente do paciente, a gente considerava que ele teve um ganho significativo de aeração pelo curare, provavelmente
por relaxamento da musculatura abdominal. Então, 50% dessa amostra apresentou esse fenômeno, que é uma porcentagem importante, né? razoável, né? Tem só um detalhe de que nesse estudo, né, como é um estudo observacional, que só incluiu pacientes que já tinham indicação de receber o bloqueio neuromuscular, talvez sejam pacientes mais graves do que pacientes com síndrome do desconforto de modo geral. Sim. Não é todo paciente com síndrome do desconforto que precisa de bloqueio neuromuscular, né? Então, tem um viés de seleção, digamos assim, que esse estudo ele tem uma validade externa maior para aqueles pacientes mais graves que têm indicação de bloqueio neuromuscular. Então, talvez... Casos leves, né? SARA leve não é o caso. Exato. Talvez para pacientes com síndrome do desconforto leve, essa prevalência não seja tão alta. Justo. Mas no dia a dia da UTI é bem frequente a gente ver, não só em síndrome do desconforto, em outras doenças respiratórias também, os pacientes fazerem contração da barriga, né? E frequentemente a gente interpreta a beira-leito como uma rolha no tubo ou um broncoespasmo. Mas uma coisa que passa às vezes despercebida é que muitas vezes se o paciente tem uma mecânica respiratória ruim, uma complacência baixa, ou uma resistência alta, né? Mas para esse estudo a gente está falando principalmente de complacência baixa. Esses pacientes com complacência baixa têm uma tendência maior a recrutar a musculatura abdominal, porque fica tão difícil para a musculatura inspiratória gerar volume corrente, que a contração da musculatura expiratória ajuda a dividir o trabalho com a musculatura inspiratória, com o diafragma, né? Isso é uma coisa que a gente faz, inclusive, em exercício extenuante. Para a gente que é pneumologista, né? A gente vê isso em função pulmonar, né? Atividade da musculatura abdominal, né? Isso. Então, primeiro aumenta o volume corrente, depois a frequência respiratória, e quando isso se esgota, o paciente, quando vai fazer esforço físico, começa a recrutar a musculatura abdominal. Mas só uma questão, e o fentanil entra onde nessa história? Como que vocês viram essa diferença, o uso de opioide, enfim, que talvez era algo que a gente antes não tinha percebido e passou a ser mais destaque aí do trabalho. Perfeito. Então, o fentanil, né, ele já havia sido relatado, lembra dos casos relatados na década de 80? Principalmente na área da anestesia, essa relação entre o fentanil e o recrutamento de musculatura expiratória. Então, essa hipótese já existia em alguns estudos fisiológicos experimentais, em modelo animal, e em alguns relatos clínicos. E a gente conseguiu demonstrar isso, esse fenômeno de ganhar volume depois do bloqueio neuromuscular, né, por relaxamento da musculatura abdominal. Isso tem uma associação com a dose de fentanil. Então, quanto maior a dose que o fentanil estava recebendo, maior o volume que ele ganhou depois do bloqueio neuromuscular. E isso tem esse embasamento já prévio de relatos antigos e de estudos experimentais, até de que o fentanil age não só por receptores de opioide, mas por receptores alfa-2 adrenérgicos, né? Então, existe já um corpo de literatura relativamente bom apoiando isso, principalmente da anestesia. Bacana. E Glauco, assim, partindo para a prática agora, né? Na beira-leito, na UTI, quando a gente está lá, às vezes o residente ou o interno tem alguma dificuldade, como é que a gente faz para avaliar o papel da musculatura expiratória ali no paciente que está em ventilação mecânica? Qual é a dica que você acha que a gente pode ir pelo caminho, assim? Legal. Então, é uma ótima pergunta, né? Então, a princípio, a primeira coisa é pôr a mão no paciente. Então, o exame físico, palpar a barriga durante a expiração, frequentemente é possível sentir a contração da parede abdominal se o paciente está com essa musculatura ativada. O tônus, né? A rigidez. Exatamente. Nem sempre, eu não acho que essa manobra é mais sensível para isso. Nem sempre é possível sentir de forma acurada. Acho que faltam ainda estudos que relatem isso de forma sistemática, né? Qual que é a sensibilidade de palpar a barriga para isso? A gente não tem estudo sobre isso. Mas, na minha experiência, isso não é super sensível. Então, em alguns casos, você não vai conseguir perceber só com o exame físico. Então, tem algumas dicas na curva do ventilador. Então, a curva do fluxo respiratório muda um pouco. Aí fica um pouquinho difícil de falar isso, mas, basicamente, normalmente, o fluxo respiratório tem um formato exponencial, assim, decrescente, né, em tendência ao zero, numa ventilação sem esforço respiratório ativo. E quando tem esforço respiratório ativo, você tem uma concavidade para cima da curva. Mas aí eu acho que vale a pena
olhar lá no artigo mesmo. Tem até uma resposta que a gente deu a um comentário que tem gráficos disso para beira-leito. E tem alguns métodos mais avançados, né? O balão gástrico, o balão esofágico, que a gente usou no estudo para demonstrar isso, mas que na prática, frequentemente, eles não são acessíveis pelo custo. É pouco acessível, assim, né? São poucos centros que acabam fazendo uso, enfim. Exato. E uma coisa, o ultrassom também. Esse ultrassom agora é diafragmático, né? De parede torácica. Isso, você pode usar ultrassom para musculatura abdominal também. Já tem estudos, principalmente do professor Leo Hanks, mostrando isso, que é um grupo lá da Holanda, com ultrassom mostrando até a fração de espessamento da musculatura abdominal, para ver se está tendo essa contração. Que aí sim é mais acessível, né? Hoje em dia, praticamente todas as UTIs aí têm algum aparelho de ultrassom. Então, acho que a gente consegue ter um pouco mais de acesso nessa parte. Verdade. Bacana. E, Glauco, infelizmente, para a gente terminar, assim, fechar a nossa conversa, como é que você acha que esse estudo, foi um estudo importante, publicado numa revista que tem um fator de impacto importante aí, tanto na pneumologia quanto na terapia intensiva, o que isso muda e impacta na prática clínica das pessoas, né? Como é que a gente tem a visão, assim, depois desse estudo que vocês fizeram, suas mensagens finais aí para a gente, para o nosso público? Legal. Bom, então, esse estudo, ele tem um impacto no seguinte sentido, né? Bem frequente a gente vê pacientes fazendo uso de musculatura abdominal na respiração, principalmente quando tem complacência mais baixa, e é preciso lembrar que talvez aquela PIP que você está entregando não seja suficiente para esses casos. Além disso, é bem frequente a gente ver o uso de fentanil em doses muito altas na UTI, né? Excessivas, né? Em doses excessivas. É frequente a gente vê usarem fentanil puro, né? Que é uma solução de 50 microgramas por ml, aí usa às vezes 2, 3 ml dessa Acaba solução. intoxicando o paciente. Já é uma também, dose né? Então, bem alta de fentanil. E para doente clínico, especialmente, são doses muito altas, né? Frequentemente, para doente clínico, 20, 30 microgramas por hora de fentanil já é suficiente, né, para controlar a dor de doente clínico. Sim. Então, acho que a gente, de modo geral, as UTIs usam fentanil bem mais do que o necessário. Independente desse estudo, isso é algo que já deveria ser reduzido de modo geral, né? Principalmente para pacientes clínicos. Ainda mais se está suspeitando que o paciente está fazendo uso da musculatura abdominal. Então, isso é um impacto direto desse estudo e também de procurar outras formas de analgesia, né? Então, a ketamina é um ótimo analgésico em pacientes sob ventilação mecânica. E, então, não abusar do fentanil, usar outros meios de analgesia. Nesses pacientes aí mais graves também, né? Só é importante dizer, né, Bride, que esse estudo é um estudo observacional. Então, embora ele tenha várias ideias fisiológicas... Existem as limitações, né? Existem várias limitações para a gente aplicar direto isso para tomar decisão à beira-leito. Acho que reforça alguns pontos que já são defendidos por várias pessoas na terapia intensiva, de referência nisso, né? Para reduzir doses de fentanil no doente clínico, etc. Mas esse estudo por si só não te diz assim, se esse paciente está fazendo uso de musculatura abdominal, com certeza ele precisa ser bloqueado. Isso ainda não acho que não, a gente não tem autoridade ainda para fazer isso. Isso, né? Acho que ele gera essa hipótese e ela precisa ser testada em estudo clínico no futuro. Bacana, muito bom. Bom, parabéns novamente aí pela publicação, acho que é super importante aí, não só para você, mas também compartilhar isso aí com toda a comunidade científica, né? Tudo isso pelo esforço também, porque a gente sabe que dá trabalho. Na pós-graduação a gente vê isso muito frequente e a gente sabe disso que eu sou seu colega na pós-graduação, então a vida não é fácil. Mas obrigado, Glauco, pela participação, é sempre um prazer aí conversar com você e conto com você também nos próximos episódios aí do nosso podcast. Combinado, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela atenção. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio aí. Tchau, tchau. Um abraço. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.